Viver fora da Matrix é uma das melhores coisas que tu pode construir na tua vida. Mas saiba que, para chegar nesse ponto, você precisa passar por um abismo. E esse abismo é um momento da sua vida onde você se sente sozinho e as coisas perdem o sentido. Você está preparado para isso? Cada escolha é uma renúncia. Desde que eu me conheço por gente, eu sou a pessoa que não se enquadra no senso comum, que questionava o status quo. Talvez tenha existido por algum motivo uma revolta quando eu via as pessoas agindo como gado. Eu não conseguia agir como elas. Às vezes, na inocência, em um grupo de amigos, eles te induzem a agir conforme o gado. Mas algo dentro de ti diz que aquilo está errado. Se isso já aconteceu contigo algum dia, então parabéns. Tu faz parte dos 20% das pessoas do mundo inteiro que naturalmente estão fora da Matrix. O termo fora da Matrix não é algo que serve para dizer para ti que você tem que sair de um lugar e ir para um outro, mas talvez uma gíria para te lembrar que você já está fora do senso comum, que tu não é mais parte daquele gado. E gado não significa somente aquele grupo de homens que bajulam as mulheres ou que são submissos a alguém. Por tendência, nós não somos submissos a alguém, nós somos submissos a um sistema, a uma engrenagem que faz o mundo girar. Sair da Matrix não é um isolamento, como eu estou fazendo agora. Sair da Matrix é um entendimento sobre essa engrenagem, como ela funciona. Quando eu abri o meu primeiro canal no YouTube, o canal Alpha Life, eu fiz um vídeo chamado Como Sair da Matrix, que virou modinha, que virou gíria, mas que no final das contas virou um estilo de vida. Pessoas em todas as idades saindo da Matrix, embora nem todas elas saibam o que isso significa de verdade, qual que é o benefício prático disso na vida de alguém. Mais da metade da energia vital da nossa vida é gasta para satisfazer as necessidades e os desejos da Matrix. O que seriam esses desejos? Os desejos do ego. E o ego é aquilo que te prende dentro da Matrix. Você pode matar o ego, embora isso também seja uma força de expressão, ele não vai morrer, mas ele vai estar dominado. Você vai saber como ele funciona e como esses desejos te prendem e te deixam, te condicionam a agir conforme o gado. Correto? Depois surgiu o termo Red Pill, a pílula vermelha, do filme Matrix, que nada mais é do que uma pílula entre aspas, que é um conhecimento que você toma ou adquire, aprende, dia após dia, que te faz entender essa Matrix e como tudo isso funciona. Quando você consome esse conhecimento, você tem a sensação de crise existencial, ou seja, algo que você acreditava para de fazer sentido. Quando tu deixa de acreditar em algo que tu sempre acreditou, não estou falando de religião, mas sim em como as coisas funcionam. Você perde a confiança em si mesmo. Você não confia mais nos outros ou naquilo e para de confiar em si mesmo. É a sensação de crise existencial. As coisas perdem o sentido. O que Nietzsche chama de niilismo. Então, esse niilismo, essa sensação de que as coisas não fazem um sentido, é aquele momento, aquele espaço de tempo na tua vida onde é que tu passa por uma crise existencial. Onde é que tudo que tu sabia sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre religiões, sobre política, sobre relacionamentos, sobre amizades, sobre as pessoas, não faz mais um sentido. Ou melhor, o sentido que você tinha foi destruído. E aí as coisas ficam confusas para você. Você passa a viver então um momento da sua vida nihilista, onde tu não sabe o que tu quer, não sabe para onde vai, não sabe para onde veio, não sabe o que está fazendo aqui. Se desconhece, perde a confiança em si mesmo. O filósofo Nietzsche chamou isso de niilismo, e o Nietzsche era um cara que era conhecido por ser um filósofo nihilista, mas para quem estudou as obras dele de verdade, percebe que ele não era um nihilista. Ele usou a palavra niilismo, e niilismo remete ao nada, ao sem sentido, ao sem propósito, querendo dizer que aquilo é algo a ser superado. Você deve superar o niilismo. É criar um propósito. Pessoas que viveram na Matrix
tinham objetivos ou um caminho a seguir que era atrelado à Matrix, atrelado ao sistema. Saindo dela, entendendo o sistema, limpando a sujeira, não tem mais caminho, não tem mais propósito e você fica no nada. Uma vida sem sentido. E esse é o lado obscuro de sair da Matrix. O lado obscuro, né, é o preço que se paga. Porém, esse é um ciclo de tempo na sua vida. Esse é um abismo pelo qual você vai passar se sair da Matrix. Você tem que passar para limpar a sujeira. Então, o momento em que tu sai de um sistema e se sente perdido é perfeitamente normal. Significa que algo está certo. Caso contrário, você saiu de uma Matrix e caiu em outra. Por exemplo, aquele cara que deixou de acreditar numa ideologia, viu que essa ideologia fazia mal para ele e começou a acreditar numa outra ideologia oposta. Saiu de uma Matrix para entrar em outra. Um cara que tem um vício físico mesmo, drogas, por exemplo, largou as drogas, mas aí começou a ser viciado em outra coisa. Mesma coisa, saiu de uma Matrix, de um vício, né? Caiu em outro. Porque o corpo pede essa endorfina e a mente pede algo para acreditar. O cara que sai de uma religião e vai para outra, o cara que deixa de acreditar num partido político se desiludiu com os candidatos dele e passou para o lado oposto. Não que isso não faça sentido realmente, mas sair de um lado e para o outro é um sintoma de sair de uma Matrix e ir para outra. O negócio só funciona, você só se desbloqueia quando você sai e olha as coisas de cima, vê que elas não fazem um sentido, né? Essa engrenagem que rege o sistema, as pessoas que mandam nesse sistema não ligam para a nossa vida. Por isso não faz muito sentido. É como se eles estivessem administrando um formigueiro. Por isso não faz sentido. Quando tu percebe isso, é uma desilusão, é o niilismo. Mas quando tu se acostuma com isso, é uma libertação. Porque você não precisa fazer parte disso. Esse é o lado obscuro, esse é o preço que se paga por sair da Matrix. Sair da Matrix não significa simplesmente deixar de seguir modinhas. Não significa viver no mato, não significa sair de um lugar e ir para o outro. Um adendo a esse vídeo. Há uns últimos vídeos atrás, fiz um vídeo onde eu falei também de Matrix e uma pessoa bem ingênua comentou: Copini, para você falar realmente de Matrix, você não devia estar usando barba e cabelinho. Você não devia estar usando roupa da moda, barba que está na moda, porque isso é Matrix. Bom, além do meu cabelo e minha barba estarem totalmente fora de corte, porque eu não estou tendo nem tempo para cortar o cabelo, isso não significa que eu esteja na Matrix. Porque se essa teoria faz sentido, então nós teríamos que ser primatas, caçar para poder ter a própria comida, plantar a própria comida. E se eu colocasse sal na minha comida, eu já estaria na Matrix, não é mesmo? Então, sair da Matrix é se libertar de um conjunto de ideologias. Eu posso sair da Matrix, eu posso entender ela, vivendo no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Eu posso vestir um terno, se eu me sinto bonito desse jeito, e não ser Matrix. Porque a questão é a intenção pela qual eu estou fazendo aquilo. Eu estou fazendo aquilo seguindo uma manada, ou estou seguindo um propósito que é meu? Se o propósito é meu, não é Matrix. Se o propósito é da manada, então é Matrix. Depende do contexto. Deixa um like nesse vídeo se tu gostou. Comenta aí pra mim se tu entendeu, se fez sentido. Se tu já passou por esse estágio niilista, se alguma vez tu teve a sensação de que não conseguia, de que se sentia mal seguindo o rebanho. E se tu já passou pelo fato das coisas não fazerem sentido para você e você se sentir meio perdido com isso. Esse é o niilismo, uma fase que todas as pessoas passam. Obrigado pela tua atenção. Um abraço e até mais.